Você sabia que quem escolhe o modelo da tua peça é o tecido e não você? É o que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo de aquecimento para nossa semana da costura sem cálculo. Para quem não sabe o que é a costura sem cálculo, meu nome é Poliane Santos, professora de corte e costura, e a Semana da Costura Sem Cálculo é o nosso mini curso online e gratuito, que é o melhor, né? Onde você vai aprender modelagem, corte, costura de uma forma simples e descomplicada, sem nenhuma matemática. É isso mesmo. Todas essas peças, por exemplo, que estão aqui, eu fiz com um único molde e eu não usei nenhum cálculo. E não é molde pronto, tá, gente? Vou ensinar vocês a fazerem o molde do zero, passo a passo, para vocês aprenderem a fazer a modelagem. Não precisa nem de fita métrica, uma forma simples aí para quem tá iniciando ou para quem tem dificuldade com modelagem. Então, se você quer participar, clica no link que tá aqui na descrição e fixado nos comentários e faça o seu cadastro. Hoje vamos falar sobre tecidos. Por quê? É uma dúvida que vocês mandam e muito. Poliane, eu não sei nome de tecido. Como que eu vou comprar? E você não precisa saber o nome do tecido. O que você tem que entender é sobre o caimento do tecido, sobre o caimento da peça que você quer. E um erro que muitas cometem é o quê? Vai na loja de tecido, olha lá, ai, isso é bonitinho, a cor é bonitinha, mas ela não sabe o que ela vai fazer. Ela não pensou na modelagem da peça. E aí quando chega na casa faz, dá errado. E aí você acha que o que deu errado foi a sua costura e na verdade foi o tecido errado. Por isso que eu falei pra vocês no início. Quem escolhe a sua peça é o tecido e não você, tá? Então é o tecido que vai definir o resultado final. Esses vestidos que estão aqui, eu trouxe eles por quê? Todos eu usei o mesmo molde. Sim, gente, eu fiz com o mesmo molde, mas eu vou mostrar a diferença deles pra vocês só trocando o tecido. Por exemplo, esse aqui eu fiz num tule. O tule, ele é um tecido super fino, né? Ele tem um caimento bem leve, é um tecido leve e transparente. Então, se você escolhe, se você quer uma peça leve, fluida, como um vestido desse, o tule iria super bem. Vejam que a saia é bem ampla, ó, tá? Aqui a gente tem o recorte princesa, que eu já ensinei vocês fazerem aqui em outras semanas, né? Então, se você vai fazer uma peça, você fala, eu quero uma peça justa, eu gosto de peças de malha justa, eu gosto de transparência, o que você tem que imaginar já? Que você vai ter que pegar um tecido fino, que tenha transparência, e você vai precisar de um forro. E o forro, gente, acompanha o tecido. O que seria forro acompanhar o tecido? Poliane, eu compro o tecido e ganho forro? Não, não é isso. O forro acompanha o tecido por quê? Se você escolhe um tecido fino com malha, você vai escolher um forro fino com malha, tá? Se você escolhe um tecido mais amplo e não tem elasticidade, você pode escolher um tecido mais amplo sem elasticidade. E tem vários tecidos que não servem para forro, mas você pode usar, porque a peça sua você pode colocar o que você quiser, certo? Mas aqui é só uma ideia. Aqui, por exemplo, eu usei a elanquinha, que é um tecido para forro, mas eu poderia usar a viscolaicra, que não é um tecido necessariamente para forro, mas daria para ser usado. Por quê? É um tecido que tem um caimento leve e tem elasticidade. Outro detalhe, você tem que pensar, você gosta de botão? Você gosta de zíper? Se você gosta, legal, você vai escolher um tecido que você possa colocar. Nesse tecido, por exemplo, se a gente fosse colocar um zíper, daria um trabalhinho a mais. Então, se você está iniciando e você tem dificuldade, por exemplo, com o zíper invisível, eu não indico que você faça uma peça em tecidos finos, tá? E fluidos assim. Poliane, eu queria fazer essa peça, não posso? Então, pode, porque essa aqui não tem. Como ela tem elasticidade, você consegue entrar? Eu vou provar aqui pra vocês, gente, em cima da minha roupa, tá? Só pra vocês verem que ela não tem zíper, ela não tem botão, tá? Então, você tem que pensar nesse detalhe. Se você gosta de peças bem simples, que é só vestir e tá pronto, esse aqui seria ótimo. Olha pra vocês verem, em cima da blusa e eu consegui colocar. Então, vocês vejam que ela é bem justinha no corpo, ó, tem um lacinho aqui super fofo, vou amarrar pra vocês verem. Ela é super justa, opa. Tem um caimento super bonito e rodadinha, bem princesinha. Sabe que ela ficou bonita em cima da blusa de lã, ó? Até que ficou legal, né? Então, quando vocês forem comprar um tecido como esse, viu lá na loja, você já tem que pensar no modelo do seu vestido. Porque se você fosse fazer, você vai com a ideia na cabeça que você quer um vestido reto, mas você vê esse tecido e se apaixona, não vai dar certo. Porque um tecido reto precisa de um tecido mais encorpado para ser feito. Que seria o quê, por exemplo? Esse aqui. Vejam que ele é o mesmo, ó.
mesma coisa. O que que mudou? O decote. Por exemplo, se eu fizesse esse lacinho, aqui eu tô usando um linho, tá, gente? Se eu fizesse esse lacinho no linho, ele ia ficar um laço duro, né? Ia ficar aí um laço esquisito. Então, ele não seria indicado. Outro detalhe. Vocês viram que eu entrei com facilidade nessa peça, porque ela não tinha zíper, não tinha nada, porque ela tem lycra. O linho, quando a gente pega nele, vamos supor que ele não tá um vestido ainda, ele tá lá na loja, ó, só o tecido. Só de pegar nele, você vai sentir que ele é grosso, que ele não tem elasticidade. Então, você já tem que imaginar. Vou ter que fazer uma peça mais justa, porque senão ele vai ficar armado. E eu vou precisar usar ou o botão ou o zíper, que é o caso desse aqui. Então, como eu quis colocar botões nele, eu quis um tecido mais amplo. Poderia colocar botões nesse? Daria mais trabalho. Porque como ele é muito fininho, aqui dentro, gente, vou mostrar pra vocês, tem uma coisinha que eu já expliquei aqui pra vocês, ó, a intertela. A intertela, ela deixa a peça firme pro botãozinho não ficar abrindo. Então, o que que acontece? Se eu fizesse esse modelo nesse tecido fino e com lycra, a chance do botãozinho ficar abrindo era grande. Vocês já tiveram uma peça, até comprada mesmo, que você fecha o botão abre, você fecha o botão abre. Por quê? Porque é uma peça fininha, é uma peça que não tinha estrutura para aguentar um botão. Por isso a importância de vocês escolherem o tecido adequado. E aqui a gente não falou sobre o nome especificamente. Por quê? Você não precisava saber o nome. Só de chegar e segurar o tecido, você já ia saber. Poliane, posso fazer essa peça aqui num jeans? Pode, a gente tem ela no jeans. O jeans a gente sabe também que é um tecido grosso. Mas cadê o botão, Poliane? Você não falou que tecidos grossos não entram sozinho, tem que ter botão? Botão ou zíper. Essa aqui tem um zíper, ó. Um zíper na parte de trás. Poderia ser do lado ou atrás. Então, você tem que pensar somente nisso. O que que você espera dessa peça, tá? Qual que é a modelagem dela? Eu quero uma modelagem mais ampla, uma princesinha igual esse, uma saia bem rodada. Não escolhe tecidos grossos. Eu quero uma peça que entre com facilidade, escolha tecidos com lycra, certo? Eu quero uma peça rodada, quero uma peça ampla, mas eu não quero malha. Você pode escolher tecidos médios, como esse aqui, ó. Esse aqui é o mesmo molde, ó, igualzinho. Só que esse aqui ele tem zíper na parte de baixo, a parte lateral. De baixo não, na lateral, debaixo do braço. Ele tem um zíper, porque ele não conseguiria entrar igual esse, porque esse tecido aqui é o new look, a gente chama de new look. Por isso que eu falo pra vocês, não se apeguem ao nome, porque em cada região também esse nome pode mudar. Mas quando eu puxo ele, ó, ele não tem elasticidade. Só que ele não é grosso, igual o linho e igual o jeans. Então daí sim eu consigo fazer uma peça rodadinha, consigo fazer uma peça mais ampla, sem ficar aquele exagero de rodado. Só que aí eu tive que colocar o zíper. Outro detalhe, ó, é essa manga. Eu queria fazer essa manga com preguinhas, que é super fofa. Essa aqui também tem uma manga cheinha, mas vejam que ela fica baixinha, porque o tecido é fino. Então, se eu faço uma manga com pregas, eu tenho que ter um tecido mais estruturadinho, porque eu já sei que ela vai ficar alta. Então, se você gosta de uma manga mais altinha, escolha tecidos planos, sem elasticidade, que vai ficar melhor, tá? Vou tirar ela aqui agora. Deixa eu tirar aqui meu vestido para explicar um outro detalhe aqui pra vocês, que é sobre a forração. Quando você vai escolher um tecido fino, como esse aqui, a gente tem que pensar que ele vai em forro. Nos outros que eu mostrei pra vocês, ele não tem forro, tá? Não necessariamente. Poderia colocar? Poderia colocar. Bagunça tudo meu cabelo, gente. Poderia colocar forro nesses? Poderia, mas não tem tanta necessidade. Então, se você tem dificuldade em fazer peças com forro, dê preferência também por tecidos planos, tecidos um pouquinho mais grossos, porque aí você não tem essa necessidade. Esse aqui a gente fez com forro embutido, né? Então, a mesma coisa que eu faço do vestido, eu faço nele e costuro. E esses aqui, ele não tem forro, ó, mas eu fiz um revel, que é a mesma coisa, ó, tá? Então, ele é um tecido, é um vestido também rodadinho, pra quem gosta, mas ele tem o revel. Então, você não precisa necessariamente saber o nome do tecido. Poliane, mas eu queria esse tecido rodadinho, mais bonitinho. Não queria que fosse um tecido daqueles ali, só que eu não consigo colocar o zíper. Tem como? Não queria pôr forro também. Tem como? Tem. Você pode escolher malhas mais grossas, como essa aqui. Inclusive, gente, esse vestido aqui a gente ensinou durante uma dessas semanas, né? Então, vejam, a mesma coisa, ó. Recorte princesa, a manguinha com uma preguinha bonitinha, mas ela não tem botão e não tem zíper, tá?
Ela é uma peça também que é só vestir. Por quê? Ela é uma malha. Vou tirar aqui pra vocês verem, por incrível que pareça. Por isso que eu falei, sintam o tecido. Só de pegar, vocês não vão conseguir ver no vídeo, tá? Mas eu acho que dá pra ver aqui a estrutura, ó. Ó, quando eu pego essa aqui, olha como ela é molinha, ó. Caiu a pontinha. Se eu deixar em pé, ó, a pontinha não fica em pé dessa aqui. Dessa aqui fica. Por quê? A gente sente que é um tecido grosso. Porém, ela tem elasticidade, ó. Ela estica um pouquinho. Então, você consegue fazer uma peça sem ter que colocar zíper, sem ter que colocar botão. Então, essa aqui é uma malha piquê. Deixa eu chegar próxima pra vocês verem. Olha que linda. Ela tem todo um trabalhado do piquê, né? Que o piquê, pra quem não sabe, é aquele tecido que a gente usa para lençol, para colcha, para mantinha de bebê. Então, agora a gente tem ela na versão malha. Eu gosto bastante. Então, quem gosta da malha, mas quer mais estruturada, pode escolher tecidos como esse aqui. Uma malha piquê, uma malha montaria. E como que você vai saber? Ah, e outro detalhe. Aqui eu não tenho ele no vestido, mas também ficaria ótimo. Vocês poderiam fazer no moletom, porque o moletom, ele é uma malha, né? Uma malha grossa. O moletom é uma peça que todo mundo conhece. Então, a gente poderia fazer esse vestido no moletom. Ficaria lindo também, tá? Então, pra quem gosta aí e está em lugares que tá mais frio, vocês podem fazer no moletom. Então, vocês viram aqui a diferença? Só trocando o tecido, quantas peças diferentes a gente fez? Eu não falei de alguma, não falei dessa aqui, ó. Mesma coisa também, ó. Recorte princesa. Aqui a gente fez uma manga mais justinha. Então, se a manga é bem justinha, tem que ter elasticidade. Vocês lembram? Se eu fizesse esse vestido aqui, ó, igualzinho, usasse a mesma manga nesse tecido, o que ia acontecer? O meu braço não ia mexer direito. Por quê? Esse tecido não tem elasticidade. E aí entra a folga de vestibilidade, que aí é um assunto para uma outra aula, né, gente? Mas só aqui para dar um parecer para vocês não ficarem com muitas dúvidas. Então, aí sim, por isso que eu falo para vocês que a gente usa o mesmo molde. Então, esse molde que a gente vai aprender durante a semana da costura sem cálculo, vocês conseguem sim fazer qualquer peça. O que vai diferenciar a sua peça? O tecido que você escolher, a forração que você vai escolher e a folga de vestibilidade, que pode ser para mais ou para menos. Então, no caso de peças justas, a gente vai diminuir. No caso de peças amplas, a gente vai aumentar. Peças, tecidos grossos, por exemplo, um casaco, a gente vai aumentar. Porque o que acontece? Se você pegar o molde base e costurar uma peça como essa aqui, vai acontecer isso que eu falei pra vocês. O braço não vai levantar. Por isso, a importância de você entender sobre a modelagem. Quando você pega um molde pronto, joga em cima do tecido e corta, você comete esse erro e pode perder o seu tecido. Por quê? Porque você não pensou na modelagem, você não colocou um acréscimo de vestibilidade, você não testou aquele molde, que é tudo isso a gente vai aprender aqui durante essa semana de aquecimento. E o mais importante, né? Você pode não ter escolhido o tecido adequado, porque você já pegou o molde pronto, não foi você que pensou. Então, quando você vai e você pensa na modelagem, você consegue escolher o tecido corretamente. Então, vocês entenderam que não é necessário saber o nome do tecido? Somente entender o caimento, se tem elasticidade ou não, já é o suficiente para vocês começarem aí a fazer as suas peças. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para você não perder novos vídeos e entender tudo isso. Porque aqui hoje a gente falou sobre um assunto, caimento do tecido, tá? Que é muito importante e tem que ser o início de tudo. Por quê? Vocês me perguntam, por exemplo, Oliane, mas qual que é a tensão da máquina? Qual que é a agulha que eu vou usar? Não tem como fazer a regulagem da máquina e escolher a agulha sem escolher o tecido primeiro. Por isso que eu trouxe ele primeiro. Primeiro vocês vão escolher o tecido, para depois vocês fazerem toda a regulagem, que eu vou ensinar para vocês também aqui durante o nosso aquecimento. Então já se inscreva aqui para vocês não perderem e clica lá no link e participe do nosso mini curso gratuito, que eu tenho certeza que você vai sair de lá com a sua primeira peça pronta. Beijinhos no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês e nos vemos no próximo vídeo.